Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje, em nosso episódio, é o dia de conversarmos um pouco. É o momento em que trocamos ideias, em que eu dou voz aos comentários que vocês me deixam, às perguntas que fazem. Nos 4 últimos episódios, nós conversamos sobre nossa essência, o que nós carregamos em nosso mundo íntimo, quem realmente sou. Nós falamos sobre esse processo da individuação, da importância de investirmos para que nossa própria história apareça, ou seja, diferenciar o nosso eu daquilo que nos envolve, os costumes, as tradições, as modas, as culturas. Então, de fato, em minha essência, quem é esse espírito? E falamos sobre conflitos de culpa e conflitos de mágoa. Então, eu vou fazer como a gente está acostumado, eu vou trazer sempre um slide dos que foram apresentados, dentre os que foram apresentados no dia do episódio, eu seleciono aquele que consegue trazer no seu conjunto uma ideia do que nós trabalhamos. E aqueles que não puderam assistir os episódios anteriores, se ficarem curiosos diante das perguntas, ainda continua disponível no canal da Mansão os episódios que já foram transmitidos. Então, nós vamos começar com o episódio 6, quando nós falamos o que carrego em minha essência. Eu trouxe um trecho que Joana de Ângeles fala no livro O Ser Consciente, no capítulo 8, e ela diz: o hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos, de qualquer natureza, tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia. Identificando-se com as ideias que lhes são convenientes, algumas de procedência inclusive psicopatológicas, adapta-se-lhes e as incorpora, deformando a personalidade, e esta irrealidade termina por afetar-lhe a individualidade. Então, o que Joana está nos dizendo? Que aquilo que a gente faz muito, aquilo que a gente observa muito, aquilo que a gente se habitua, aquilo que a gente dedica muita atenção e muito tempo, isso vai ser internalizado e nós seremos afetados, isso vai interferir na nossa identidade. Então, a gente é muito o resultado do que costuma pensar, do que costuma falar, do que costuma se alimentar, do que costuma assistir na TV, do que costuma comentar com os amigos. Tudo aquilo que a gente faz muito passa a fazer parte da gente também. A gente lembra daquela frase forte de Nietzsche: e eu olhei para o abismo e o abismo olhou para mim. Ou seja, a gente estabelece uma relação e a gente se interfere um no outro. Então, o que carrego em minha essência é uma boa pergunta que a gente pode fazer a partir daquilo que eu faço muito. Eu sei o que eu carrego em minha essência, basta eu analisar o que eu penso muito, falo muito, faço muito, ouço muito, gosto muito. É isso que vai sendo armazenado. E a Mazava, esse nome que ela se apresenta, ela perguntou assim, e quando você não tem a mãe, nesse período de 2 a 3 anos, como fica a formação do inconsciente? Porque nós falamos, inclusive, do quanto o meio interfere na nossa formação. Muito do que eu carrego vem da minha infância. Muito do que eu carrego vem como a internalização da mãe que eu tive, do pai que eu tive, das pessoas que foram para mim referência. E aí ela pergunta, porque a gente fala bastante de quanto a mãe está presente na primeira infância, o quanto o nosso eu é formado a partir da relação com a mãe. E eu sempre costumo falar, a gente fala mãe porque é em termos de estudo, nós estamos falando mãe como maternidade, mas não estamos falando da Dona Maria, que é a minha mãe, ou da Dona fulana, que é a mãe do fulano, ou dona, nós não estamos falando da pessoa. Então, fique tranquila, porque nunca vai faltar a maternagem, quer dizer, nunca é uma palavra forte, a gente nunca pode falar nunca, né? Porque a gente sabe de muitos abandonos e de histórias que foram, assim, terríveis. Mas, assim, em linhas gerais, sempre vai ter aquele
que nos cuida, porque senão a gente não sobrevive enquanto criança. Enquanto bebê, enquanto primeira infância, se eu não tiver alguém para me alimentar, para cuidar quando eu ficar doente, me dando remédio, para me proteger, para me oferecer um teto, um agasalho nas noites de frio, eu não sobrevivo. Então, se eu sobrevivi, provavelmente alguém fez uma maternagem comigo. Então, vamos sempre lembrar, toda vez que eu falar de pai e de mãe, eu não estou me referindo a uma pessoa específica, mas a função materna, a função paterna. Eu procuro sempre deixar isso bem claro. Porque quantos não são os lares em que a criança é criada só pela mãe, só pelo pai, só pela avó, só por um tio? Não tem pai e mãe, mas tem paternidade e maternidade. Tanto faz a pessoa, e às vezes a gente até inverte. Quantas vezes a gente é casado, tem o pai e a mãe, e a maternagem quem faz é o pai, porque ele é mais sensível, porque todos nós carregamos as duas polaridades, o masculino e o feminino. E quantas vezes a paternidade, essa firmeza, essa regra, essa disciplina é dada pela mãe, tá? Então, não se preocupem com a pessoa mãe, a pessoa pai. Nós estamos sempre falando de função. E função maternidade, função maternagem e função paternagem, a gente sempre vai encontrar alguém para importar. Eu importei muito da minha forma de ser em termos de paternidade, de coragem de ir para a vida, de enfrentar essa força do masculino. Eu importei muito de um professor que me acompanhou por anos. Sempre a gente vai encontrar uma figura de referência. Nos mitos, nas lendas, a gente também incorpora atributos e aspectos das lendas. Então, estamos falando sempre de função. Então, não muda nada, sempre vai ter essa presença na vida de alguém para oferecer aquilo que a gente precisa. A Cláudia Rebelo, ela fala assim, hoje, né, ela compartilha com a gente um acontecimento, e eu quis trazer porque eu achei interessante. Ela diz assim, hoje eu acordei, abri o livro dos Espíritos e estava falando sobre este assunto. Logo em seguida, eu entrei no YouTube e por acaso caí nesse vídeo falando sobre o mesmo assunto. Então, ela traz para a gente uma curiosidade. Olha, eu abro ao acaso o livro dos Espíritos e está falando de um assunto. Eu ligo a internet, entro no YouTube e cai um vídeo do mesmo assunto. E aí eu aproveitei a oportunidade que a Cláudia me deu para trazer um assunto que é um assunto junguiano. Jung descreveu, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica, essa psicologia profunda, que é também base, além dela, transpessoal, para as obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, Jung, ele descreve essas coincidências, ele fala sobre a sincronicidade. Então, vamos lá. Sincronia é algo que está, que bate, que está equilibrado em termos de tempo. Uma coisa está em sincronia com a outra, estão na mesma velocidade, com a mesma aceleração, no mesmo tempo. É como se a gente estivesse alinhados no tempo. Então, tem uma sincronia entre duas coisas. Sincronicidade é uma sincronia significativa. Porque eu dizer, olha, esse avião está em sincronia com aquele outro avião, cada um indo para um lugar, mas eles estão sincronizados, significa que os dois estão andando em paralelo, um junto com o outro. Um está indo para um lado, o outro para o outro, eles não têm nada a ver um com o outro. Então, sincronia é simplesmente uma coincidência sem significados. Olha que sincronicidade. Desculpa, olha que sincronia. Isso bate com aquilo, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ou seja, por exemplo, eu abro a porta do carro enquanto eu estou olhando, o meu marido abriu a porta da casa, nós abrimos a porta do carro e da casa ao mesmo tempo. Coincidência, sincronia. Que sincronia, hein? Ou às vezes a gente vai falar alguma coisa e a gente fala uma frase, nossa amiga fala uma frase, a gente fala a mesma frase ao mesmo tempo. Puxa, que sincronia, hein? Então, essa sincronia são duas coisas que estavam conectadas no mesmo tempo. Sincronicidade tem uma questão a mais. Além da sincronia, existe um significado, existe um porquê daquilo ter acontecido.
Existe dentro dessa sincronicidade um propósito. Então, quando a Cláudia nos fala, olha, eu abri o Livro dos Espíritos e liguei o YouTube e cheguei no mesmo assunto, além de uma sincronia de temas, existe, me parece, pelo que ela descreve, uma sincronicidade. Por quê? Porque para ela esse assunto mexeu, foi significativo, ela sentiu que estava precisando disso, transformou, teve um propósito, teve um porquê. Aquilo mexeu comigo, aquilo me pôs para pensar, eu tive um insight, caiu uma ficha. Eu entendi uma coisa que eu estava precisando, eu me dei conta de que outra precisava acontecer. Então, quando essas coincidências significativas, quando houve algo que modificou, quando dentro de uma sincronia me apareceu uma ideia nova, eu percebi alguma coisa diferente, me chamou a atenção, a gente diz que isso é sincronicidade. Jung diz assim, no capítulo, no volume 8/3, no parágrafo 855, Jung diz: um conteúdo inesperado que está ligado direta ou indiretamente a um acontecimento objetivo exterior coincide com o estado psíquico ordinário. Então, veja, um conteúdo tem coincidência com um acontecimento psíquico. Então, a simultaneidade do estado normal ou ordinário com um estado de experiência, que não pode ser derivada causamente do primeiro. Uma coisa não levou a outra. É bem o que a gente fala, por acaso abri o livro, por acaso abri a internet e tinha uma inteligência ali. E aí a gente fala, isso não tem nada de acaso, e não tem. A gente pode até não entender como que isso funciona, mas tem algo acontecendo com um propósito inteligente. Tem algo que está amarrando as experiências, né? E cuja objetividade só pode ser verificada posteriormente. Então, Jung define sincronicidade dessa forma. Dois eventos, um de fora, bate com um evento de dentro e gera motivação para alguma mudança, para alguma reconsideração, para uma tomada de consciência. Então, a gente chama isso de sincronicidade. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, a gente vê muito isso. Entre os espíritas nós falamos muito sobre isso. Estava passando por um dilema, estava com uma dúvida enorme, você não acredita. Nós fomos fazer o evangelho no lar, eu abro o evangelho e aparece um texto que parece que estava escrito para mim ali, foi tão incrível. Sincronicidade, ou seja, eu faço uma pergunta retórica, estou pensando sobre um assunto, abro um livro e a resposta vem, tá vendo? Que coincidência, que não é coincidência, porque existe um propósito, aquilo teve significado, aquilo me transformou. Sincronicidade, não é sincronia apenas, é sincronicidade, porque uma coisa relaciona com a outra e produz uma terceira opção. Produz um pensamento novo, uma consideração nova, um toque, um alerta. Produz um eureka, entendi agora, olha que coincidência. Outro dia eu fiz acho que até comentei isso no episódio anterior. Me marcou tanto que eu lembrei de novo. Eu estava com uma pergunta retórica, tô me sentindo sozinha, não me sinto pertencente, cadê meu grupo, quem sou eu, essas questões existenciais. E aí vem uma música, eu olho o pôr do sol, lembro do irmão Sol, lembro da música que ele cantou, o irmão Sol, da irmã Lua, começo a cantar e a resposta estava na letra. E eu falo, nossa, é isso, a gente não precisa pertencer a um grupo, por que a gente gosta tanto de estar no grupo A e outro no grupo B, e daí a gente fica brigando A com B? E a resposta de São Francisco é, se identifique com o grupo da natureza, que é tudo. Se sinta pertencente à família da humanidade, que é toda. Eu não preciso estar nesse ou naquele grupo. Eu posso me sentir pertencente ao todo. Então foi linda a experiência e me marcou. Então veja, sim, coincidência significativa.
Estou pensando, olho para o sol, lembro da música, canto a música e respondo a minha própria pergunta. Sincronicidade. Existe uma lei linda e perfeita que rege tudo isso e que nos faz pegar o livro que a gente precisa, ligar para o amigo que vai ter a palavra que a gente deve ouvir, assistir uma palestra que responde justamente aquela questão que a gente tinha. Isso é sincronicidade. Às vezes é um espírito amigo que nos faz abrir o livro naquilo que a gente precisa, às vezes é nosso anjo da guarda, às vezes é a minha própria energia que atrai aquilo que eu necessito. Então, se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai ver o quanto isso faz parte da nossa vida. Então, para esse episódio 6, eu selecionei essas perguntas. Vamos agora para o episódio 7. Quem realmente sou? Então, aqui nós estamos falando sobre a individuação. Quando eu faço essa pergunta, quem realmente sou, a gente é levado a essa pergunta que vai lá dentro. Será que essas características que eu identifico em mim, as minhas tendências, os meus interesses, eles são de fato meu? Eles dizem relação com quem eu sou? Ou eu ouço essa música porque todo mundo ouve, eu faço esse tipo de coisa para não ser excluído do meu grupo, eu gosto daquilo porque, no final de contas, na minha casa todo mundo gosta. Então, é essa a pergunta. Porque a gente pode sim incorporar características, tendências, hábitos de fora, desde que a gente tenha consciência e aceite. Ah, na minha casa a gente sempre fez isso, eu tenho consciência que eu faço isso porque eu aprendi lá, mas eu quero fazer. Isso combina com quem eu sou, eu já pensei sobre o assunto e eu quero. Então é meu. Por que é meu? Porque eu quis que aquilo entrasse e fizesse parte da minha vida. Mas é preciso fazer diferenciação de outras coisas. Por exemplo, por que você age assim? Por que você pensa desse jeito? E eu não sei responder. Ah, mas é que na minha casa sempre pensaram assim. Ué, mas você quer pensar assim? Ah, não sei. Eu não pensei. Então isso ainda não é meu. Isso ainda é um conteúdo que está sendo reproduzido no piloto automático. Eu sempre fiz e continuo fazendo. E a gente precisa se questionar para saber, você quer continuar fazendo? Isso faz sentido para você? Tudo bem. Se não, não. Então, a individuação, que é o ser esse si mesmo, torna-te quem tu és, do filósofo Píndaro, ele nos leva a esse lugar. É um lugar de reavaliação de nós próprios e de revalidação de quem somos. Tirando aquilo que não nos pertence. Obrigada, eu carreguei isso até hoje, mas não me faz sentido. Eu tentei pertencer a esse grupo, hoje percebi que não é minha praia, não combina comigo, muito obrigado, vão ser felizes que eu vou para outro caminho. É a gente se permitir ser aquilo que a gente é em essência. Então, quem realmente eu sou? E lá no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 7, Joana de Ângeles fala assim: tornar-se um ser total, original, único, é a proposta da individuação, que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. É indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo-o e integrando-o à consciência atual, pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. Cada ser encontra a sua própria rota, que deve seguir confiadamente, trabalhando sempre, sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Então, é preciso que a gente tenha a coragem de fazer esses enfrentamentos. E é o único caminho que a gente tem para fazer o que Joana Pé diz que precisa fazer. Ela sugere, porque vem da psicologia profunda essa sugestão que a individuação nada mais é do que o alinhamento de eixo ego-self. Ou seja, ego, centro da consciência, me ajuda a viver aqui, nesse mundo, nesse momento, nesta vida. Eu sou esta personalidade, o ego se identifica com ela, eu conheço esse mundo, eu gosto disso, eu corro atrás daquilo, meu sonho aqui. Então, esta vida atual, consciência, ego. Mas eu não sou só isso. Eu tenho um outro mundo muito maior,
que é o meu inconsciente. E lá no meio de tudo isso está o self, o espírito, que é o centro da totalidade da psique. E esse self, ele também, lá no inconsciente também tem conteúdos. Então não adianta eu querer viver só como esta personalidade atual. Eu preciso lembrar e me aproximar quem eu sou também, lá no meu inconsciente. Quais conteúdos que estão lá e que eu nem sei. Eu preciso fazer essa busca, esse mergulho para minhas zonas sombrias, para o meu desconhecido. E eu preciso trazer esses conteúdos para eu me ampliar, para eu me conhecer mais. E aí eu vou dizer assim, nossa, eu achava que eu era tão paciente, até eu descobrir em mim um aspecto super ansioso em algum momento, dependendo do assunto. Então eu vou me ampliando. Antes eu achava que era só isso e aquilo. E hoje eu vou percebendo que eu sou uma complexidade de atributos e de aspectos, né? Então, essa busca que a gente faz, indo para dentro, tentando reconhecer outros lados nossos que não são tão visíveis, é o alinhamento do eixo ego-self, é a gente se aproximar do nosso mundo íntimo e a gente se conhece mais, porque olha, nós somos um ser total, original e único. Deus nos fez assim. E eu preciso descobrir essa minha identidade peculiar, particular e única. Ao invés de querer ficar parecendo igual aos outros, ser igual aos outros, fazer uma força para ser que nem fulano, para imitar ciclano, na verdade a gente deveria se esforçar para saber quem a gente é. Essa é a proposta da individuação, quem realmente sou. E aí eu trouxe também 2 comentários para a gente acrescentar na nossa reflexão. Eu trouxe um comentário do Demétrio Matos, ele falou sobre a metanoia. E eu achei que é um outro tema, do mesmo jeito que a gente falou sobre a sincronicidade, a metanoia também é um conceito interessante para a gente trazer e incorporar. Tem tudo a ver com nossos estudos. A metanoia, quando a gente vai estudar a palavra, a origem da palavra é uma expressão que quer dizer mudar de mente. E mudar de mente faz parte do processo de desenvolvimento. Faz parte da lei de progresso. Se alguém chegou na Terra, viveu aqui muito tempo e foi capaz no final de falar assim: eu não mudei. Aquilo que eu pensava 30 anos atrás, eu continuo pensando. Um sinal de alerta enorme deve pipocar aqui na nossa orelha, no nosso ouvido, porque ninguém vem para a Terra para ficar como era. A gente vem para a Terra para fazer esse processo de mudar de mente. Mudar de mente não é abrir mão de princípios, pelo contrário. Valores universais, eles não são modificáveis, mutáveis. Eles se referem à lei divina e está lá. Então não estamos falando de princípios, estamos falando de forma de olhar para o mundo, de pensar. Isso precisa de modificação no sentido de desenvolvimento. Então, cuidado se a gente acha, eu sou a mesma pessoa, eu não mudo não, cuidado. Porque a gente veio para mudar para melhor. A gente veio para crescer, para desenvolver, para ampliar. Então, a metanoia é uma consideração, é um conceito que explica isso. E a gente faz algumas mudanças de mente principais na vida. Quando a gente passa, por exemplo, da criança para o jovem, a gente vive ali um processo, né, da puberdade, do florescer do adulto. É uma mudança enorme, muda muito a nossa forma de pensar. A gente vive, inclusive, algumas perturbações, porque a gente sai de um lugar que já não nos cabe mais, mas a gente ainda não chegou no próximo. Então, é uma época de transição, de perguntas. E a gente vai fazendo essas fases, quando a gente se casa, quando a gente se torna mãe, quando a gente vai trabalhar, quando a gente começa uma coisa diferente. Então tem muitos marcos, muitos ritos de passagem que nos levam a novos e maiores estados de consciência. E a metanoia é um dos principais. E ela acontece nessa metade da vida. Jung fala da metade da vida.
É nesse período que é muito relativo, mas tem pessoas que com 30, tem outras que com 40 e tem outras até perto dos 50, é que começa a perceber que eu já não sou mais aquela, eu já não me reconheço mais, as coisas já mudaram de valor, aquilo que eu valorizava já não valorizo mais, estou necessitando de valores mais para dentro, não me encanto mais tanto com as coisas do mundo, preciso sim responder às questões internas. Então, essa questão da metanoia é algo que é bastante interessante, né? E Jung fala do arquétipo do velho sábio que aparece nessa metade da vida. Então, Jung faz traz uma figura de linguagem bonita. Ele diz que a gente pode comparar a nossa vida na Terra, né, a nossa vida, a gente pode comparar como o nascer do sol. Então, nós temos um momento de ascensão, e ascensão é a ascensão do ego, ou seja, eu nasci e eu preciso me apropriar da vida na Terra. Eu preciso aprender como funcionam as coisas aqui, eu estou aqui. Eu preciso desenvolver o meu ego. Eu preciso sonhar com as coisas daqui, eu preciso desejar as coisas daqui, eu preciso ter ambição para que eu viva, senão eu não quero fazer nada. Se eu não me identificar minimamente com as coisas daqui, para que eu vou estudar? Para que eu vou ter emprego? Eu vou vir e ver na praia, eu apanho coco, eu bebo a água, eu planto alguma coisa. Então, para a gente querer se desenvolver, estudar, aprender, ter que lidar com as situações, se frustrar, conquistar, disputar uma vaga, não conseguir passar. Para a gente lidar com as coisas na Terra, a gente precisa ter essa ascensão do ego. Então, na primeira metade da vida, o Sol está nascendo, ele se elevando, elevando, elevando até a metade do dia. Da metade do dia para frente, a gente começa a fazer é uma descida, né? Aqui a gente ascende, lá a gente descende. Então, essa descida agora já não é mais o ego já aprendeu, conquistou, testou, experimentou. Agora aqui a gente aprende a viver e na metade da vida para frente a gente aprende a morrer. A gente aprende a morrer no sentido de que agora as coisas que mais interessam são aquelas que já não são mais da terra. Então eu fico mais, me dá mais, eu fico mais próxima das questões existenciais, eu procuro uma religião, eu penso mais sobre as coisas que não são daqui, eu olho mais para dentro, eu procuro uma terapia, eu quero conversar, não quero mais aquelas festas cheias de gente, eu quero gente significativa para eu trocar ideias. Então, essa fase da vida, o arquétipo do velho sábio é constelado em nós. E nós vamos desenvolvendo a sabedoria de vida. E a gente chega e a gente costuma dizer assim: nossa, antes eu gostava tanto daquilo, hoje não me faz mais sentido. Nossa, antes eu ficava tão aborrecida se aquilo não desse certo, hoje para mim não aborrece mais. Então, é como se fosse um outro olhar para a vida. É isso que tem a ver com metanoia e é lindo. Então, é uma época de nascer do ego e morrer, nascer do self e morrer do ego, não no sentido de aniquilar, mas do que cresce mais. Primeiro cresce mais o ego, preciso me apropriar da vida, depois eu preciso me apropriar das coisas do espírito, o ego sai um pouco e o self, o velho sábio, entra em questão. Então, achei interessante a gente trazer. E a Jussara Milbrat diz assim: tive uma experiência e me dei conta daquela situação. Não deve ter sido uma experiência boa, mas agora eu posso escolher. Não sou mais aquela criança que antes obedecia, que tinha que obedecer. Foi o que me libertou daquele sofrimento de ficar abandonada. Agora eu escolho e não mais aceito por imposição. Então, achei interessante porque ela fez esse depoimento e acho que serve para muitos de nós. Quantas vezes nós caímos nessa armadilha? Passamos um tanto de tempo da nossa vida tentando corresponder, tentando agradar, tentando amenizar, ser boazinha, atender para o outro ficar feliz comigo, para ele me valorizar. Quanto que a gente não fez isso e daí a gente chega no momento em que a gente fala, olha, quer saber, eu tô me abandonando para poder ser quem o outro quer que eu seja. E aí a gente cresce, a gente fala, não, eu vou me cuidar, eu não preciso. Ah, mas e se o outro não gostar mais de mim? Paciência. De fato, ele nunca gostou. Ele estava bem conveniente comigo porque eu fazia tudo o que ele queria. Então, não quer dizer que eu vou me separar, mas quer dizer que eu vou me cuidar. Então, eu cresço, fico adulta e passo a cuidar de mim. Ali eu passo a poder escolher o que para mim faz sentido. Se para o outro fizer, ótimo. Se não fizer, paciência. Cada um tem que se responsabilizar por si. Então, eu agradeço a Jussara
porque ela trouxe pra gente um exemplo dessa história de eu cuido de mim, eu enfrento os meus problemas, eu tenho autorresponsabilidade, ao invés de ficar esperando o outro, né? Então, o episódio 7. No episódio 8, a gente falou sobre conflitos de culpa. E eu escolhi do livro O Despertar do Espírito, capítulo 2. Joana diz assim: a consciência de culpa torna-se tortura lúcida, ou não, para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados se outros processos houvessem sido elaborados para facultar a reparação do erro. Por isso mesmo, ao invés de pecado ou culpa, surge o conceito de responsabilidade, mediante a qual a colheita deriva da semeadura, sem qualquer expressão castradora do discernimento nem fatalista do sofrimento. Então chega de tribunal, de condenação, você é culpado, você vai preso, você vai sofrer. Ela diz o seguinte: é erro. Fiz, semeei, joguei semente errada, plantei coisa que não foi boa de colher, tudo bem. Colhe, planta outra coisa boa, se responsabiliza. Então a culpa, ela nos deixa estagnado, ela cristaliza, ela paralisa. Enquanto que se eu falar, eu me responsabilizo pelo que eu fiz, significa eu vou atrás de reparar. Se eu não me engano, a Rita disse assim pra gente, como lidar com um sentimento de culpa que aparece quando a gente sabe que algo que a gente faz é vício, mas a gente continua fazendo. Então, se eu não me engano, foi a Rita, eu não anotei o nome. Mas Rita, seja bem-vinda, porque isso faz parte da humanidade. No nosso grau de evolução, a gente ainda vai se deparar com isso. Eu lembrei do apóstolo Paulo, eu falo sempre isso. Porque pra gente conforta, sabe? Acalenta. Em Romanos, capítulo 7, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo fala assim: o bem que quero fazer, esse eu não faço. E o mal que não quero fazer, este eu faço. O Paulo nos mostra, que é um dos atributos ainda da nossa imperfeição. A gente ainda tem consciência, discernimento, razão. Então, na minha razão, eu escolho. Não vou me alimentar mal. A partir de hoje, eu vou comer as coisas grelhadas, eu não vou mais comer açúcar. Eu sei disso. Eu estudei, eu entendi, eu aceito, eu aprovo. Tá bom, tá resolvido? Tá entendido. Eu quero, eu quero. Eu dou 3 horas e eu tô com um doce na mão, porque a hora que eu olhei pro doce eu não aguentei. Então, inconscientemente, a gente ainda tem umas iscas que nos levam. Faz parte, Rita. Então, muita calma. Não é nada que você fale que é absurdo. Estamos todos juntos nisso. O apóstolo Paulo falava isso, né? Que coisa, eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu quero fazer. Então, a gente sabe que que os vícios que a gente carrega, eles têm referência a conflitos que estão no nosso inconsciente. É como se a gente falasse assim, esse doce, ele está no lugar de algo, ele está compensando algo, ele está me aliviando de algo. Tem algo que me perturba e ele acalma, é como se fosse assim algo que me amortece, algo que me anestesia. Qual é o caminho? O caminho é, primeiro, paciência é o que eu tenho para hoje. Não adianta eu falar que eu quero mudar. Amanhã eu não vou nascer, eu não vou acordar mudada. Então, enquanto eu não estou conseguindo, eu fico na minha batalha, tentando, me propondo, tentando, com paciência. E enquanto isso, eu faço o caminho para dentro, para eu diluir esses conteúdos que estão no lugar do vício. O vício vai sempre compensar um conteúdo da sombra que está me atormentando. Aí eu faço alguma coisa aqui fora que me alivia. Enquanto eu não dissolver esse conteúdo que me atormenta, eu vou precisar desse amortecedor, desse anestesiante. Quando eu curo, se eu tenho alguma coisa que está doendo, eu passo uma pomadinha para aliviar a dor. Enquanto eu não curar a ferida, eu vou precisar da pomadinha. Não adianta falar, não vou mais passar pomadinha. Então a pomadinha tudo bem, não é a solução. Mas eu preciso cuidar do que vem de dentro para fora. Então qual que é o caminho? Autoconhecimento, reforma íntima, iluminação das sombras, diluição dos conteúdos. Eu vou tentando, terapia, oração, estudo, reflexão, tempo consigo mesmo,
deserto interior, como diz Joana de Ângeles, fica um pouco você consigo mesma, converse com você. Nesse processo, ao longo do tempo, eu vou dissolvendo, eu vou descobrindo coisas, eu vou me dando conta. E aí isso vai me aliviando para eu não precisar forçadamente do alívio que o vício traz. Então, paciência com o hoje e autoconhecimento com o amanhã, que é lá que eu vou me liberar desse vício. Por enquanto, a gente tenta o máximo possível da disciplina que for possível, sem se culpar também. E a gente vai terminar daí com Paulo lá na frente. Paulo fez isso. Lá na frente, Paulo em Gálatas 2:20, ele vai falar assim: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, acabou dessa história de querer fazer uma coisa e acabar fazendo outra. Porque ele foi se depurando no sentido de se transformando, se iluminando, se conscientizando. Aí ele podia estar relaxado, ele não precisava mais fazer coisas a serviço de conteúdos que estavam tensos no seu inconsciente. Então, é processo. E alguém falou sobre culpa, e eu gostaria de trazer aqui. Se eu tenho culpa por ter prejudicado alguém, eu preciso pedir perdão para essa pessoa? Essa pessoa precisa me perdoar para que nossa dívida seja extinta? Não, porque existe 2 livre-arbítrio em questão. Então, eu prejudiquei o João. Me dei conta hoje do prejuízo, eu ofendi, eu fiz mal, eu atrapalhei a vida do João. Me arrependi. O que eu preciso fazer? Eu preciso do arrependimento, preciso do pedir perdão. O que é pedir perdão? É assumir, errei, eu sinto muito, eu errei, me perdoe. Se eu conseguir fazer isso com o João, que bom, porque além de eu trabalhar a eliminação, o extravasar dessa emoção ruim, além de eu trabalhar a minha moralidade, eu me ajusto com um amigo. E aí eu ganho 2 coisas, eu ganho o meu progresso e ganho uma relação. Então, que bom se eu conseguir as 2 coisas. João, me perdoa? E se o João falar, te perdoo? Nossa, excelente. A gente resolveu tudo. Eu agora vou reparar o mal que eu fiz, o João vai seguir a vida dele aliviado comigo, a gente continua amigos e esse é o mundo perfeito. Mas, e se eu prejudiquei o João e eu não posso mais ter acesso ao João? O João não tá mais aqui, o João não quer me ver. Se o João, ou se eu chego e falo, João, você me perdoa? Ele fala, não. Aí eu vou ficar presa nisso? Não. Por quê? Porque é o livre-arbítrio dele. Eu respondo pelo meu livre-arbítrio. Eu fiz errado, eu me arrependi e eu pedi perdão. Então, o que me cabe fazer é isso. O João tem livre-arbítrio. Se ele não quiser perdoar, ele não vai me perdoar e ele vai seguir a vida dele com Deus. E o que vai acontecer com ele? Não sei, é ele e Deus. Eu não posso ficar preso a alguém esperando esse alguém me liberar para eu poder continuar evoluindo. Então, quando eu crio um débito, eu nunca crio um débito com uma pessoa. Eu crio um débito com a lei divina. E eu vou me resgatar e vou ressarcir com a lei divina. Algumas vezes pode ser com a própria pessoa, mas não necessariamente. Então, é um processo meu, como o do João, é um processo do João. Se eu prejudiquei, eu vou pedir perdão, eu posso pedir perdão para Deus, me perdoa, eu prejudiquei o João. Me perdoa, eu sinto muito. E eu agora preciso me redimir, eu vou me vigiar, eu não vou fazer mais isso, eu vou tentar ensinar outras pessoas a não fazer, eu vou tentar, em nome do erro que eu fiz, eu vou ajudar uma causa social para eu sentir que eu estou oferecendo uma coisa boa do ruim que eu trouxe. Eu posso fazer o que eu quiser, eu com Deus. Eu não preciso envolver o João nisso. Se eu puder ter acesso ao João, é um segundo ganho, porque daí eu posso também reatar uma amizade. A gente pode resgatar um vínculo, que é uma outra coisa. Então, eu queria deixar isso claro. O meu débito não é com uma pessoa, é com a lei divina. Senão, não daria para eu continuar evoluindo enquanto o João não resolve me perdoar, eu ficaria preso naquilo, eu não fico. Tanto que a gente tem muitas obras espíritas que a gente vê que teve ali uma encrenca, um conflito, um espírito acordou, prestou atenção, viu que fez coisa errada, evoluiu e foi embora. E o outro não perdoou, ficou querendo se vingar e continuou ali. E eles fizeram caminhos diferentes, porque escolheram diferentes, porque tem livre-arbítrio. Então, o perdão a gente pede para Deus. Se conseguir, além de
tomar consciência e perdoar, pedir perdão e se reposicionar para a vida, se a gente conseguir também recuperar um vínculo afetivo, ótimo, são 2 ganhos. Mas uma coisa não está atrelada à outra. Então, eu achei que era importante a gente deixar isso claro. Então, nós estamos lá no conflito de culpa. Então, quando a gente fala de culpa, Joana de Ângeles nos convida a trazer mais a responsabilidade, ou seja, se eu me responsabilizo pelo mal que eu fiz, eu vou ter que fazer alguma coisa para ressarcir, para devolver, para recuperar, para resgatar. Enquanto que se eu falar, eu sou culpado, eu não saio do lugar porque eu acho que eu preciso ser punido. E eu não preciso reparar os males que eu fiz sofrendo punição. Eu preciso reparar crescendo, restituindo, ressignificando. Eu fiz o mal nessa área, agora eu quero fazer o bem. A gente não vê isso também quando a gente conhece histórias de pessoas que reencarnaram? Uma pessoa que numa vida equivocadamente se dedicou ao aborto, fazia abortos, numa outra vida vem e cuida, sei lá, de uma creche inteira, adota não sei quantos filhos, faz campanha contra o aborto. É isso, eu me responsabilizei, caiu minha ficha, percebi, não fiz uma coisa boa, vou trabalhar para restaurar um bem a partir de um mal que eu causei. É isso. Então, tira culpa, tira punição, tira sofrimento, não preciso pagar, não precisa pagar nada. Você precisa aprender, crescer e restituir à vida aquilo que você roubou dela. Aquilo que você atrapalhou, agora você conserta. Então, é mãos na massa, né? Mãos à obra. E no episódio 9 nós falamos sobre os conflitos de mágoa. Então eu trouxe do autodescobrimento uma busca interior, no capítulo 1, Joana diz assim, pela psicografia de Divaldo: o desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes são fontes de constantes atritos com o organismo, resultando em cânceres de mama, de próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas, infartos brutais. Então, o que Joana está dizendo? Cuidado, a mágoa é um dos maiores promotores de doenças. Quando a gente carrega mágoa, quando a gente vive amargo, a gente vive descarregando no corpo uma série de hormônios que são feitos para nos proteger em situações de risco, adrenalina, cortisol. Mas imagina a gente conviver com eles, eles detonam. Né? Eles detonam nossa saúde. A gente mexe com as funções orgânicas, com o nosso metabolismo. A mente está sempre envolvida com essa teia de emoções ruins, de raiva, de indignação, de revolta. Então, mágoa não deve ser alimentada, não deve ser guardada. E aí eu trouxe aqui 2 amigos queridos que me fizeram perguntas. Uma foi uma pergunta que veio do Denis, ele diz: como identificar quando o ressentimento já se transformou em mágoa? E uma vez identificada, como lidar com ela sem negá-la? Então, como que a gente identifica se eu estou ressentida com alguém que isso já se tornou mágoa? E quando eu identifiquei, nossa, eu tenho uma mágoa, como fazer para lidar com ela sem reprimir? Ai, não posso sentir. Então, vamos só resgatar. Quando a gente falou de mágoa, a gente falou que mágoa vem de mácula, que vem de mancha, a origem da palavra, né? Então, podemos pensar. Então, vamos lá. Se alguém derruba uma mancha na minha roupa, derrubou uma coisa na minha roupa. Se eu tô com a mancha aqui, eu não gostei, não quero ficar com isso aqui. Se eu já tomo providências para eliminar, eu já vou lá, eu já tiro a roupa, eu já lavo, eu já esfrego, eu já ponho para secar, eu já visto a roupa de novo e passou. Eu fiquei ressentida, eu não gostei daquilo que aconteceu, mas eu tomei providências para que aquilo fosse superado. Isso significa eu ressenti, eu não gostei, eu fui contrariada, mas eu tomei providências para aquilo ser modificado. Agora, se eu fico assim, olha, passou um dia, olha, passou 2 dias,
fulano, ciclano, e eu tô com o negócio ali, e eu conto, e eu falo, eu estou alimentando a mágoa, eu estou alimentando a mancha. Eu tô gostando quase, que é um humor mórbido, um prazer mórbido, um prazer mórbido. Eu estou com ela ali e eu fico falando dela, parece que virou um troféu. Então eu não tô fazendo nada para superar. Eu estou alimentando. Então nessa hora que eu sei. Então a pergunta é: como é que eu sei se o meu ressentimento é mágoa? O que você está fazendo para superar e quanto você está sentindo prazer de contar e contar e contar. Aí já está virando mágoa. E quando eu identifiquei que é mágoa, porque eu de fato nunca quis superar, deixar para lá, eu fico contando mesmo, eu me sinto coitado. Como que eu faço agora a partir daí sem negá-la? Eu vou vivê-la para que ela se transforme. Então toda emoção é assim. Eu preciso dar voz. Então, faça um ritual com você. Ó, vou trazer a mágoa que eu tenho do João. Faz não sei quanto tempo que eu carrego essa mágoa. Então, tá bom. Primeiro, vamos trazer a consciência. Vamos reviver essa história pela última vez. E reviva com riqueza de detalhes. Entra lá no seu quarto em secreto e fica lá. Fala tudo de novo, o que você sentiu, o que você esperou, a sua frustração, a sua indignação, o que você não se conformou. Fala, deixa a emoção brotar. Vai dar uma raiva, vai dar uma tristeza, deixa vir. Pronto, viveu a emoção para ela não ficar reprimida? Deixa ela sair. Pronto, ó. Senti, deixei a raiva sair, xinguei, soquei travesseiro, fiquei com raiva, vivi a emoção, pronto. Agora chega. O que me cabe? Eu decido não ficar remoendo mais essa situação. O João vai se entender com Deus e eu vou cuidar da minha vida. A partir de hoje eu decido. Não quero mais olhar para isso, não quero mais tocar nesse assunto. Passou. Eu abro mão. Tem até alguns rituais que a gente pode fazer. Às vezes a gente fala assim, ó, escreva uma carta promissória. Pega uma carta promissória mesmo. Eu, fulana de tal, não, assim, ó, João, né, fulano de tal, você me deve isso. É uma carta promissória, né? Aí, é assim, ele me deve, mas eu vou ficar andando com isso me pesando? Ele não vai pagar, às vezes ele nem sabe que ele me deve, é uma coisa minha. Então faça um ritual, pega essa carta promissória e fala assim, eu libero você dessa dívida, porque eu não aguento mais ficar carregando essa mágoa. Então, ó, a partir de hoje, rasga. Aquela dívida, aquilo que você me fez passar, aquilo que você me fez sentir, acabou. Então faz um ritual para você sentir o fechamento da história. Rasga, põe fogo e passou. Não vou mais falar aquilo ficou no passado, aconteceu, é história para contar quando, sei lá eu. Não é para ficar revivendo e fecha. Então esse é o caminho para a gente não negar. É a gente viver, validar, trazer à tona e decidir encerrar e deixar para trás e viver a vida daqui para frente. O Felipe perguntou assim: às vezes eu fico magoado com alguém e eu fico esperando a pessoa vir se desculpar comigo. Alguém me fez um mal e eu fico magoado. E eu tô esperando. E a pessoa não vem. Às vezes a pessoa nem viu, nem sabe. A pessoa não vem. E eu continuo com a mágoa. Inclusive tendo reações fisiológicas. O que fazer? Renunciar às expectativas, Felipe. A gente fala, eu respondo por mim e o outro responde por ele. Então, nem sempre vai dar para eu escolher o que o outro vai fazer. Então, é sempre interessante, né? Você fazer o que te cabe fazer. O que eu posso fazer por mim? Se o outro fizer, estou no lucro. Se ele vier pedir desculpa, ok, estou no lucro. Se ele não vier, eu, como adulto responsável por mim, estou garantindo que eu vou andar para frente e não vou ficar sentado esperando alguém vir me liberar da mágoa pedindo perdão. Então, como que eu posso fazer? Exatamente como eu falei. Reviva a situação, fale o que você tiver com vontade de falar. Eu não esperava isso de você, eu fiquei muito triste. E parece que você nem se importa, porque você nem veio me pedir desculpa. Não precisa falar para a pessoa. Se você tiver uma relação muito próxima com a pessoa, que você achar que precisa e cabe, você pode chamá-la para uma conversa. Não de acusação,
mas para você contar para ela como você está se sentindo. Olha, aquele dia que a gente se encontrou e você falou aquilo, eu queria que você soubesse o que eu senti. Eu senti isso, eu pensei aquilo, eu fiquei vários dias esperando. Fale de você. Não acuse, você nunca podia ter feito, você não podia ter falado. Não fala dele. Comunicação não violenta. Fale de você, explica, abre seu coração. Isso vai ser uma catarse, isso vai ser uma confissão e vai te fazer bem. E o que o outro vai fazer com isso? Ele pode virar para você, não vi nada disso, não aceito nada do que você está falando. Tá bom, siga a sua vida, eu sigo a minha. Então, de alguma forma, você precisa trazer isso à tona, precisa trazer isso à consciência. Se você achar que cabe, faça isso com a pessoa, conte de você para a pessoa. Se não, nem precisa envolver a pessoa, fale você no secreto do seu quarto, como Jesus falou, né? E ali, dê voz, fala, conversa com Deus, conversa com Jesus, abre seu coração, põe para fora, respira fundo, pronto. E agora eu vou ser feliz, porque eu não posso ficar aqui esperando o outro fazer o que eu quero que ele faça. Então, abre mão das expectativas, viva aquela emoção e escolha deixar para trás. E aí se libera e volta a ser feliz. E ainda a Siri de vez em quando fala com a gente aqui. E ainda o Felipe me disse assim, e depois que eu perdoei uma ofensa e superei uma mágoa, percebo que um dia, no futuro, ao me relacionar com a pessoa e viver alguma situação parecida com a anterior, volta o sentimento. O que aconteceu? Então é assim, acontece que você teve uma experiência sobre um assunto e não esqueceu. É um ótimo sinal. Assim que a gente aprender a não repetir, assim que a gente aprende a não repetir o mal que nos faz mal. Mas a gente precisa analisar a emoção. Então é assim, eu passei por um apuro. Eu fui passar por uma ponte e a ponte balançou, eu não estava atenta, aquilo passei o medo, achei que eu ia morrer. Ok, o tempo passa, eu vou passar por outra ponte, a emoção volta. Então a pergunta é, essa emoção volta para te alertar de um risco e te fazer se proteger para não passar o apuro de novo? Isso faz parte da vida. Então eu vivo com alguém, essa pessoa me faz um mal tremendo, eu sofro muito. A memória continua lá, eu não sou desmemoriada, eu não sofri amnésia. Eu continuo lembrando da situação, ela continua em mim. Passa o tempo, essa pessoa está comigo e começa a fazer alguma coisa parecida, é lógico que o meu cérebro, a minha mente, eu vou resgatar aquilo, vou falar, opa, sinal de alerta. Cuidado, porque você pode cair no mesmo buraco que você caiu antes. Então, muitas vezes o que volta é simplesmente um alerta para atenção, não passe pela mesma situação. Então, você diz assim para o outro, para, porque você está começando a entrar num caminho que da última vez não foi bom. Eu não vou nesse caminho de novo, eu não admito que você fale comigo como você falou daquela vez. Então, você já está preparada. Aí você põe o limite. Ótimo, isso serve para aprender, para você não repetir mal e não sofrer 300 vezes da mesma coisa. Então, eu já tenho essa lembrança e eu sou capaz de pôr limite antes de sofrer de novo. Mas, se essa emoção que volta é uma emoção de me sentir coitada, onde já se viu, e eu revivo aquela dor, então pode ser que eu ainda não tenha superado. Então, você vai precisar analisar a emoção. É uma emoção de alerta? Tipo, eu não tô com raiva de você, não, mas eu não admito passar de novo pro que você já me fez. Isso significa, a experiência está vindo para me ajudar. Agora, se voltar à mesma situação, eu tô com raiva de você, porque você de novo, se é drama, se tem drama na história, significa que você ainda está sob o efeito daquilo, aquilo ainda não foi diluído. Você precisa ainda revisitar aquela história para poder, de fato, se liberar da mágoa, perdoar, se perdoar. Então, analise a sua emoção, que ela vai te dizer se você ainda está preso naquela situação ou se é simplesmente um alerta que surge porque você sabe o que aconteceu antes e você deve se proteger para não viver de novo a mesma situação. Bom, e assim a gente encerra as perguntas e respostas. Desculpa se ficou alguém sem resposta, a gente tem um tempo limitado. E se ainda assim alguma dúvida permaneceu, não tem problema, vá para os próximos episódios e leve a pergunta, inclusive explica lá, dizendo para mim
que essa pergunta que você traz é de um episódio lá de trás e a gente volta, nós estamos aqui para trocar. Espero que tenha sido mais claro para vocês, voltar um pouquinho nos temas e que vocês estejam aproveitando. Eu, da minha parte, posso dizer que é uma das coisas que mais me dá alegria na semana. É me preparar, é preparar um assunto para nossa reflexão. Fiquem bem, que Deus abençoe vocês e até a semana que vem.